Vou adivinhar algumas coisas sobre você. Você já sentiu dor nas costas em algum momento da sua vida? Já se engasgou bebendo ou comendo alguma coisa? Quase esbarrou em alguma coisa que estava no ponto cego do seu campo de visão? E se não aconteceu com você, você conhece alguém com algum problema na articulação do joelho ou alguma mulher que já teve dificuldades durante o parto normal e provavelmente seus dentes do siso já te deram problemas. Eu já arranquei os 4. E tudo isso que eu listei aqui são apenas algumas das falhas da evolução evidenciadas no nosso corpo. Mas de onde elas vêm? Vamos entender melhor isso? Me acompanha. Olhos. Se há 200 mil anos atrás você tivesse algum problema de visão, como miopia ou astigmatismo, o que hoje faz você não perceber um poste ou confundir um saco de lixo com um cachorro poderia ser determinante na sua sobrevivência. Imagina não ver um leão se aproximando porque o seu astigmatismo fez você achar que tudo na paisagem era savana. Isso com certeza era um agente da seleção natural. Porém, nós criamos uma ferramenta mágica, os óculos de grau. E vá por mim, em um cenário apocalíptico, esse seria o seu item mais importante. Onde você vai arranjar óculos novos no fim dos tempos? Vamos fazer um filme sobre isso? A partir da invenção dos óculos, nós, pessoas com problemas de visão, deixamos de ser inúteis aos nossos parentes e o que antes selecionava as pessoas com os melhores olhos, deixou de selecionar. Você não deixa de escolher um parceiro porque ele usa óculos, até porque muita gente usa. Então, é por isso que hoje tantas pessoas têm problemas de visão, e isso pode aumentar conforme espalhamos ainda mais os genes da miopia ou do astigmatismo. Mas não é sobre esses problemas que eu vim falar, e sim sobre pontos cegos. Olha essa imagem. Cubra seu olho esquerdo e olhe para o círculo mantendo sua cabeça centralizada. Agora mova sua cabeça devagar para mais perto da imagem ou mais distante e você vai perceber que a cruz uma hora vai desaparecer. Parabéns, você encontrou o seu ponto cego. Esse aqui é o seu olho, ele levou milhões de anos para evoluir e isso deixou marcas. Um animal semelhante a um peixe e ancestral de todos os vertebrados possuía células fotorreceptoras, ou seja, que absorvem a luz. E os pigmentos dentro dessa célula responsáveis por isso ficavam na traseira da célula, longe da luz, enquanto que a parte que produzia o sinal, ou seja, a informação da luz, ficava na frente. Milhões de anos se passaram e os nossos olhos ainda são um pouco parecidos com o do nosso ancestral, e é aí que mora o problema. Os nervos que carregam a informação da visão até o nosso cérebro têm que passar na parte frontal da retina, ou seja, eles ficam na frente dos fotorreceptores. Porém, como eles são transparentes, eles não afetam nossa visão. Só que para sair do olho e chegar ao nosso cérebro, todos esses nervos precisam convergir para uma região chamada disco óptico. E como essa região fica lotada de nervos, não há espaço para os fotorreceptores. Sem fotorreceptores, sem detecção de luz, logo um ponto cego. Normalmente você não vai notar esse ponto cego porque o ponto em um olho não é o mesmo para o outro, então a visão do seu olho esquerdo vai suprir o ponto cego no seu olho direito. E quando isso não é possível, o seu cérebro vai preencher a lacuna colocando lá o que ele acha que deveria estar lá. E você achando que tinha um controle sobre tudo. Porém, existem animais dos quais a evolução trabalhou muito bem. São as lulas e os polvos, porque eles não têm pontos cegos na visão. Isso aconteceu porque esses animais pertencem a uma linhagem diferente da do nosso peixe ancestral e os olhos deles evoluíram independentemente dos nossos. Porém, eles acabaram bem parecidos, o que chamamos de evolução convergente. E o motivo deles não possuírem pontos cegos na visão é porque os seus fotorreceptores estão orientados para a luz. Então, os seus nervos passam atrás da retina e não na frente como os nossos. Assim, toda a luz que entra é capturada, não existindo pontos cegos. Ponto para os polvos. Dores na coluna. Como você já deve saber, e eu já falei em 2 vídeos aqui do canal, nós evoluímos de um outro animal que não era bípede. Ele, muito parecido com os atuais chimpanzés, andava em 4 apoios e sua coluna não era ereta.
Na verdade, a nossa coluna é única no reino animal, e essa inovação da evolução, na verdade, não funciona muito bem. A grande questão é que andar ereto e possuir um cérebro grande e complexo foi resultado da remodelação constante de um antigo modelo corporal de macaco que era adaptado para a vida nas árvores. E como ela não foi feita do zero e não foi projetada, a gente pode dizer que a nossa evolução foi um trabalho feito com fita adesiva e clipes de papel. Nós transformamos uma coluna que antes era orientada quase como essa na horizontal e giramos ela 90 graus. Então o peso do corpo que antes ficava abaixo da coluna ficou à frente dela. E para isso ser possível, ela teve que se modificar. Para não obstruir o canal do parto e equilibrar o tronco acima dos pés, a nossa coluna se curvou para dentro, mas aí a cabeça ficaria muito para trás, então ela se curva novamente na altura do tórax. E para nossa cabeça não ficar muito para frente, nós temos mais uma curva na região do pescoço, o que deixou nossa coluna nesse formato único de S. Porém, essas curvas, o peso da nossa cabeça e outras coisas que carregamos cria uma pressão nas nossas vértebras, resultando em dores em vários lugares, desde o topo até o final da coluna. E isso atinge tantas pessoas que problemas nas costas são a sexta principal doença no mundo. Só que andar ereto não trouxe só problemas de coluna, trouxe também dificuldades no parto, porque temos que lidar com limitações no canal do parto e com bebês bem cabeçudos. Em média, os bebês humanos medem cerca de 6% do tamanho do corpo da mãe, enquanto que bebês chimpanzés medem 3,3% e bebês gorilas 2,7% do tamanho da mãe, fazendo com que as mortes no parto fossem a principal causa de morte de mulheres em idade reprodutiva. E a solução para isso foi realizar esses nascimentos com apoio social, diminuindo os riscos de morte. Ponto para os gatos que não sentem dor nas costas. Joelhos sobrecarregados. Esse par de articulações aqui já me deu trabalho, mas eu não o culpo. Há milhões de anos atrás, esses joelhos dividiam o peso com os braços até decidirmos andar sobre duas pernas, o que mudou muito a distribuição de forças no corpo, e para suportar isso ele passou por mudanças. O nosso joelho atual nos dá problemas porque, apesar de suportar muito mais peso devido ao fato de andarmos sobre duas pernas, nossos ligamentos ainda são muito semelhantes ao do nosso ancestral, que dividia o peso sobre 4 membros, e eles não ficaram muito mais fortes apesar da nossa mudança de posição. Então, temos ligamentos relativamente finos, mas que fazem um enorme esforço, principalmente quando estamos realizando atividades físicas que necessitam de certa agilidade, e se você forçar demais, ele pode não aguentar. Você já viu um chimpanzé andando sobre duas pernas? Ele não parece muito equilibrado, não é mesmo? Eles ficam se balançando porque o seu centro de gravidade vai para frente e para trás, enquanto que o nosso é bem mais estreito e centralizado, fazendo com que andemos de maneira muito mais estável. Para isso acontecer, a nossa pelvis teve que diminuir, porém ela ainda deveria ser larga o suficiente para passar a cabeça de um bebê bem cabeçudo. Então, os joelhos tiveram que se aproximar, criando uma angulação no fêmur, que conhecemos por ângulo valgo. Isso nos transformou em ótimos caminhantes, porém adicionou pressão extra aos nossos joelhos, e eles lidam muito bem com essa pressão em boa parte dos momentos. A questão é que em momentos de maior estresse, pode ser que eles não aguentem e se lesionem. Ponto para os chimpanzés e ponto para quem chegou até aqui e vai curtir esse vídeo. Por que ficamos tão gripados? Os seios paranasais são espaços no crânio e nos ossos da face em volta do nariz. Eles se conectam às passagens nasais e possuem membranas mucosas projetadas para reter poeiras e outras partículas, como bactérias e vírus, de chegarem aos pulmões. Além disso, os seios paranasais também aquecem e umidificam o ar que respiramos. Essas membranas mucosas também produzem um muco que drena por todos os seios nasais, sendo finalmente engolido e enviado para o estômago. Quando tudo está funcionando bem, o muco é devidamente drenado e as bactérias são digeridas pelo ácido que está no estômago. Porém, às vezes, bactérias invasoras não são expelidas tão rapidamente e conseguem se instalar nos seios paranasais e além deles, causando uma infecção.
Então você sente um peso na região do nariz, seu nariz se entope ou começa a escorrer, vem aquela tosse chata e outros sintomas que eu sei que você conhece. Mas você já reparou que o seu gato ou cachorro não fica resfriado? Esses animais podem pegar resfriados e gripes, mas isso é bem raro e também vale para os outros animais. Aparentemente, essas gripes são mais comuns em primatas do que em outros mamíferos. Mas por quê? Uma das respostas para isso é que o sistema para drenagem do muco não foi bem feito. Aqui tudo bem, o muco desce mais fácil, porém aqui o muco precisa ir contra a gravidade para conseguir sair dos seios paranasais. E quando você está muito gripado, fica muito mais difícil dos cílios levarem esse muco para cima, porque ele está denso e encorpado. Em outros animais com um focinho maior, as cavidades nasais são alongadas e o muco flui a favor da gravidade, não causando o congestionamento que acontece conosco. Nós somos assim porque conforme nossos antepassados se tornaram mais dependentes da visão do que do cheiro, não era necessário um focinho tão alongado, então nosso nariz foi achatado contra a nossa cara e o resultado desse rearranjo para nossa face, ainda tendo que dividir espaço com um grande cérebro, não nos beneficiou e é por isso que ficamos sempre gripados. Ponto pro seu cachorro que não pega gripe. Mas por que temos tantos erros de fabricação? A evolução deveria estar nos tornando cada vez melhores em vez de solucionar um problema criando outro? Bom, a verdade é que evolução é fazer o melhor que se pode com o que se tem, e nem sempre o que temos é o melhor material. Outro fator também é o tempo. A nossa história evolutiva ainda é muito recente, então ainda estamos evoluindo. Um exemplo disso são os bebês que nascem sem dentes do siso, porque hoje esses dentes não são mais necessários. Então, esqueça esse papo de perfeição. O corpo humano não é perfeito, e sim uma obra em construção. E na verdade, evoluir não é sobre se tornar perfeito. Sobreviver não é sobre se tornar perfeito. É sobre ser bom o bastante. E isso nós somos. Me conta aqui embaixo se alguma dessas falhas já te atrapalhou. E se você chegou até aqui, você já se tornou uma pessoa mais inteligente e interessante. Então eu te convido a se inscrever e a assistir os outros vídeos do canal. Eu te vejo no meu próximo vídeo e até mais!